Olá pessoal, eu sou Leon Gussonato e serei seu professor na disciplina de Geografia na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Hoje falaremos sobre a importância do consumo consciente para a sociedade atual e também para as futuras gerações. Vamos lá? Consumo consciente. Primeiro a gente tem que pensar que tudo que a gente consome foi produzido. E para ser produzido, teve que utilizar recursos naturais, recursos para energia, recursos mesmo para fazer aquele produto. Por exemplo, para fazer um celular. Aquele celular, essa coisinha tão pequenininha aí, né, que a gente tem, ela não surge do nada. Por exemplo, a parte de plástico dela, como se faz o plástico? O plástico vem essencialmente do petróleo. Tem uma bateria. A bateria, ela vem essencialmente, falo essencialmente porque tem muitas coisas envolvidas, né? Mas essencialmente do lítio. Né? Tem filamentos ali, então pode ter filamento de ouro, pode ter de cobre, com certeza, entre outros. Então, eu peguei aqui poucas coisas, porque é óbvio que o celular tem mais coisas que isso ainda, né? Mais elementos para poder fabricar um celular, mas tudo isso é retirado da onde? Da natureza. Né? Petróleo, ouro, cobre, lítio, tudo isso é retirado da natureza. Então, se a gente consome, qualquer coisa que a gente consuma, a gente está consumindo a natureza. Né? Então, a natureza está sendo gastada de alguma forma. E boa parte disso são recursos não renováveis. Ou seja, a gente vai consumindo, consumindo, e uma hora acaba. Então a gente tem que saber consumir de maneira consciente para que isso possa durar o máximo de tempo possível e também que a gente possa tentar reciclar o máximo de material possível. Né? Porque reciclando a gente pode consumir menos a natureza. Então consumir menos é uma forma de proteger a natureza. Né? Tanto nos recursos, mas também pensando na poluição. Porque uma fábrica, ela vai estar produzindo aquele produto, enfim, ela vai passar por processos que muitas vezes são poluidores. Poluição atmosférica, poluição de resíduos, né? Aquilo lá que foi descartado vai ser jogado fora, mas o que é ser jogado fora? Né? Vai continuar no nosso planeta. Que finalidade a gente tem que dar para esse resíduo? Muitas vezes tem queima envolvida, então vai ter combustão. Né? A combustão é a queima envolvida, então ela vai ter liberação de gases que são poluentes, prejudicam a saúde respiratória humana e também prejudicam a dinâmica climática, coisas que a gente já está vendo ter resultados hoje em dia, com várias alterações climáticas que vem acontecendo. Principalmente o efeito estufa, né? Que mais que eu ia falar para vocês? Contribui para o desmatamento, porque para fazer uma mineração tem que desmatar aquela área. Muitas vezes aquela árvore aquela madeira vai servir como um carvão vegetal que pode servir como um combustível para aquela fábrica. No transporte dos produtos também vai ter um grande gasto de energia. Então vai ter queima de combustível, como diesel, etanol, gasolina. Lembrando que diesel e gasolina são derivados do petróleo, o etanol não. Mas também é um recurso. Esse é renovável, mas ainda assim consome o solo, enfim, tem que desmatar uma área para plantar cana-de-açúcar, que é da cana-de-açúcar que se faz o etanol. Enfim, tudo isso vai gerar, seja no transporte, seja na produção, seja nos recursos minerais direto, vai gerar um esgotamento dos recursos naturais que a Terra nos oferece. O consumo consciente, então, ele tem que parar para pensar nisso, né, nessa questão dos recursos naturais, da degradação da natureza, da poluição, mas também tem que pensar nas pessoas. Como assim pensar nas pessoas? Eu não acho legal, e acho que ninguém deve achar legal, na verdade, comprar alguma coisa que foi fabricada com mão de obra infantil ou com mão de obra escrava. Eu posso simplesmente não querer saber para não ter dor de cabeça. Mas aí só fecha os olhos, o problema continua ali. Né? Então o legal é a gente saber, esse produto que eu comprei aqui, foi fabricado como? O funcionário ali ganhou um salário decente, ele pode inclusive comprar esse produto se ele precisar? Sim, pô, aí é justo. Não, então não está muito legal. Então a gente tem que pensar na mão de obra utilizada, um trabalho escravo. Pô, já tem tempos que a escravidão é proibida e horrível quando foi permitida, né? Agora a gente faz o quê? Tem que fiscalizar. Se o trabalho se ele é degradante, se ele é escravo, se ele é um trabalho infantil, a gente tem que evitar de comprar esse produto. Tudo bem? Vou dar exemplos aqui de coisas recentes. Aqui a gente tem uma imagem de trabalho infantil, né, numa carvoaria. Essa imagem, para onde vai esse carvão? Provavelmente vai para alguma usina que vai transformar em algum outro produto que vai chegar para a gente. Como que a gente vai conseguir saber de tudo? Eu sei que é difícil, mas é legal a gente buscar saber. E a outra imagem é algo muito recente, deste ano de 2023,
de trabalho escravo, ou como a lei diz mais corretamente, trabalho análogo à escravidão, esse é o termo legal correto, em vinícolas lá no Rio Grande do Sul, né? O que é o trabalho análogo à escravidão? Daqui a pouco eu vou ler a lei com vocês, mas o trabalho análogo à escravidão nada mais é do que um trabalho degradante, onde a pessoa ela fica endividada e o seu salário serve para pagar uma dívida ilegal. O próprio contratante obrigou ela a ter essa dívida com ele, né? Então e esses funcionários vão ser maltratados, vão ter sua liberdade cerceada, não vão ganhar ou vão ganhar e já ter que pagar essa dívida. E isso aconteceu com trabalhadores nessas 3 vinícolas lá do Rio Grande do Sul. Que bom que foi denunciado, a polícia foi lá, interviu e acabou com isso. Mas, pô, eu não me sinto bem tomando um suco de uva ou comendo ou tomando um vinho dessas vinícolas, né? Pelo menos enquanto elas não regularizassem sua situação, certo? Porque a gente tem que pensar que o consumo consciente, ele pensa no meio ambiente, mas pensa nas pessoas também, nos trabalhadores principalmente. Solta a vinheta da hora da tirinha. Aqui falando exatamente dessa questão do trabalho análogo à escravidão que aconteceu lá no Rio Grande do Sul em 3 vinícolas. Aqui a gente vê como se fosse 2 capangas, né, tomando seu vinho e uma pessoa amarrada como um escravo antigo, né, como um escravizado antigo, mas ele está amarrado num tronco. O tronco era onde amarrava os escravos antigos na época da escravidão com os negros. Aqui o tronco está em forma de vinho, exatamente para fazer essa... Não dá nem para falar brincadeira, porque o assunto é sério, mas essa analogia com o trabalho escravo antigo. Isso aqui é o trabalho análogo e ali as uvinhas para mostrar exatamente do que se trata. Tudo bem? Vamos lá, gente. O que diz a lei trabalhista? A lei trabalhista, eu vou ler aqui porque é um pouquinho mais complicado. Vamos lá. O que diz? Primeiro, o artigo 63 do ECA fala sobre o trabalho infantil, tá? ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Diz o seguinte: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade. Após a Emenda Constitucional 98, ficou estabelecida a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Ou seja, está dizendo que para crianças e até adolescentes, né, abaixo dos 18 anos, trabalhos insalubres. O que é um trabalho insalubre? Algum lugar que a natureza daquele trabalho é mais complicada para a saúde humana. Trabalhar, por exemplo, uma carvoaria, que foi a foto que a gente viu antes. Lá tem muita fumaça, a pessoa que trabalha lá ela precisa ter mais força física, ela tem que usar algum equipamento para se proteger exatamente dessa fumaça. Então, menores de 18 anos não podem trabalhar nisso, né? E aí está falando que para entre 14 e 16 anos só pode trabalhar em condição de aprendiz, tudo bem? Então, e alguém com menos de 14 anos, nem está falando aí nesse texto, mas alguém de 14 anos não deve trabalhar, porque é uma criança, começo da adolescência, que tem que estudar, brincar, se divertir. Alguns já estão no começo de namorar aí, mas tudo que uma criança deve fazer, tudo bem? Então a lei protege, nem sempre ela é respeitada, mas leis a gente tem. Outra lei aqui que eu queria falar um pouquinho. O artigo 149 do Código Penal Brasileiro. O que ele diz? Que o trabalho análogo ao de escravo é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. O que isso quer dizer, gente? Aí tem muito a ver com o que eu estava falando das vinícolas gaúchas. O que acontece? Muitas vezes os trabalhadores, no caso de agricultura assim, eles são retirados de longe, né, são convidados a virem trabalhar de longe, aceitam porque, né, precisam, obviamente eles são trabalhadores, eles querem ganhar o salário deles, só que quando alguém contrata alguém para trabalhar numa outra cidade, ele vai ter que ficar por lá, é um trabalho temporário, esse percurso, esse transporte, deve ser pago pelo próprio empregador. Ele não pode pagar e depois cobrar como uma dívida, porque essa dívida amarra a pessoa àquele trabalho. Vamos supor que a maioria dos trabalhadores, nesse caso, eram baianos, tá? Tinham de vários lugares, mas a maioria eram baianos. Vamos supor que ele pegou um ônibus, saiu lá da Bahia para o Rio Grande do Sul. Gastou um dinheiro.
O empregador vai lá e paga esse dinheiro, só que depois cobra como uma dívida, isso é ilegal. Porque senão o salário que ele ganha vai ser pagar aquela dívida. E se o empregador quiser dizer que tem um juros em cima daquela dívida? Mais ilegal ainda. Quem tem que arcar com esses custos é o empregador, tudo bem? O trabalhador está indo lá para trabalhar e não para fazer dívida. Senão ele fica preso com essa dívida e ele não pode sair de lá até pagar. É considerado trabalho análogo à escravidão, tudo bem? Muitas vezes eles eram, nesses casos, a denúncia mostra que eles eram maltratados, e proibidos de sair dos seus alojamentos, e seus alojamentos eram insalubres. O que tem que ser um alojamento de um trabalhador? Um lugar bonitinho, não precisa ser nenhuma mansão, mas tem que ser um lugar bonitinho, higiênico. Lá era tudo muito, muito precário. Então se encaixava totalmente, tanto é que a empresa pagou as indenizações ali, assumiu, né, que fez coisa errada. Claro que assumiu dizendo que foi uma outra empresa que eles contrataram, mas pelo menos assumiu. Enfim, então estava com... Vamos voltar aqui. Então estava restringindo a liberdade desses trabalhadores, estavam em condições degradantes e estavam com dívida contraída. Tudo bem? Dívida ilegal. Vamos lá, gente. Consumo consciente. Tudo aquilo que é produzido vai gerar algum resíduo, seja em forma de fumaça, seja em forma de resíduo sólido mesmo, que é o lixo, né? E que destino que a gente tem que dar para o lixo? O lixo ele não some, não é o que eu falei anteriormente. Não adianta a gente falar jogar fora. A gente vai jogar fora onde? O mundo é um só, né? A gente não tem onde jogar fora. Então a gente tem que dar um destino adequado para esse lixo. O ideal é que tudo pudesse ser reciclado. E muita coisa pode. E a gente tem que fazer coleta seletiva, lutar por isso, para que boa parte possa ser reciclada. E assim, consequentemente, produzir menos, né? Mas nem tudo pode. Então, por exemplo, lixo orgânico. É possível fazer, por exemplo, composteiras para poder fazer um solo mais fértil. O lixo tóxico, por exemplo, minerais pesados, como o lítio, que eu falei da bateria. O lítio ele deve ser descartado de uma forma adequada, porque senão ele contamina o solo. O chumbo, que é um outro mineral tóxico também, é um metal pesado, também tem que ter uma finalidade correta. Lixo hospitalar, esse deve ser queimado para evitar a proliferação de bactérias, vírus e tudo mais. O lixo atômico, aí já é uma coisa muito maior. Também deve ser protegido para evitar vazamentos radioativos. E por aí vai. Por exemplo, uma pilha. Pilha tem metais pesados ali dentro, não posso jogar em qualquer lixo. Porque senão ele vai contaminar o solo. Contaminando o solo, contamina a água, contamina a gente. Então tem que ter, o consumo consciente tem que pensar também no descarte dos produtos. Nós temos que fazer a nossa parte em casa, mas as indústrias que produzem, essa que produz em grande quantidade, essa tem que ter mais cuidado ainda como que vai ser descartado esses produtos, né? Esse resíduo, melhor dizendo. E aqui tem um exemplo de uma estação de tratamento de biogás, que na verdade é um aterro sanitário com a produção de biogás. Como que funciona? Para grandes quantidades de lixo, toneladas e toneladas e toneladas, centenas, milhares de toneladas que uma grande cidade produz, o ideal é que esse lixo seja separado ao máximo, mas aquela parte que for para os aterros sanitários, eles têm que ser feitos com toda uma engenharia, uma ciência em cima, para que ele funcione adequadamente. O lixo vai ficar enterrado? Vai, mas ele não vai ficar direto no solo, porque senão esse lixo vai soltar o chorume, né? O chorume é um líquido que pode contaminar o solo, ele vem do lixo, então não deve estar direto no solo, deve existir uma manta plástica separando o lixo do solo. Essa manta plástica não é de qualquer plástico, é um plástico especial para evitar o contato do chorume com o solo. Esse material vai ficar guardado ali, confinado ali, por anos, por décadas. Só que o lixo ele vai produzir o quê? Um gás, que é o gás metano. E o gás metano ele pode explodir, ele pode entrar em combustão e explodir. Então esse gás ele deve ser liberado por canos. Então tem toda uma engenharia para fazer isso, é bem interessante. Só que esse gás deve ser liberado lá na atmosfera. Por que não aproveitar ele para queimá-lo, já que ele já vai ser liberado mesmo, e fazer energia elétrica a partir disso? E é o que uma estação de biogás faz. Pega o gás dos aterros sanitários, que estaria confinado ali, não pode ficar confinado porque há risco de explosão, então libera ele por canos, mas em vez de liberar direto na atmosfera, queima ele. Só que queima dentro de
de uma usina térmica, que consegue transformar isso em eletricidade depois. Então é uma forma do destino do lixo final virar energia e a gente reaproveitar. É uma forma sustentável da gente poder reaproveitar o lixo em forma de energia. E o que a gente pode fazer, né? Eu falei bastante. Claro que a gente tem limitações, mas a gente deve fazer o nosso máximo. Por exemplo, boicote. O boicote, o que é boicote, né? É deixar de comprar tal produto porque ele teve mão de obra escrava. Por exemplo, eu não vou mais consumir aquele vinho, aquele suco de uva porque ele teve trabalho escravo. É uma forma de eu pressionar aquela empresa que fabrica aquele vinho a cumprir as leis trabalhistas, enfim, a não ter mais trabalho escravo. Claro que só eu sozinho fazendo coitado de mim, né? Mas a empresa vai dar até a risada da minha cara. Mas se muita gente fizer, pode dar uma pressionadinha. Resolve? Não, mas pressiona, ajuda. Tudo bem? O que a gente tem que fazer é pesquisar o que for possível sobre a origem dos produtos que a gente consome. A origem do quê? A matéria-prima, de onde vem aquela matéria-prima, se tem mão de obra escrava, se a empresa que faz aquilo cumpre as leis ambientais, porque é o que eu falei, lei a gente tem de monte. Se elas são cumpridas ou não é outra história. Tudo bem? Então, entender o histórico da empresa, ver como que ela está fazendo, a relação que ela tem com os políticos, né? Se ela é uma empresa que faz corrupção com os políticos ou não, isso é importante de saber também. E aí sim, pressionar os políticos, aqueles que a gente elege, primeiro tentar votar bem, votar o melhor possível, né? E que mais? Pressionar os juízes também, porque muitas coisas são os juízes que fazem, a gente esquece, a gente acha que político é só o presidente, o prefeito, o governador. Tem deputado, tem vereador, tem um monte de coisa e tem os juízes também. Tudo isso faz parte da administração pública da cidade ou do país inteiro mesmo. Então pressionar esses políticos, esses juízes que vão julgar os casos, para que as leis ambientais e as leis trabalhistas sejam cumpridas. Tudo bem? Então, por exemplo, eu já sei quem que é o juiz que vai julgar o caso da empresa lá que teve, que sujou um rio inteiro, porque não cuidava do destino do seu lixo. Vou mandar um e-mail, pelo menos, fazer uma manifestação, uma manifestação obviamente pacífico, mas para poder pressionar aquele juiz a fazer a lei ser cumprida. E não a minha vontade, mas a lei. Tudo bem? Vamos lá. Buscar consumir realmente aquilo que a gente precisa. Então, tomar cuidado. Será que eu vou comprar tal coisa? Eu preciso daquilo? Nossa, eu já tenho 3 daquilo. Não vou comprar outro. Então, tomar cuidado. Comprar só o que a gente precisa mesmo. Tudo bem? Não, vou comprar esse aqui porque agora esse daqui é da marca da moda. Mas será que precisa tanto assim? Né? Será que a gente é aquilo que a gente tem? Ou a gente é aquilo que a gente faz? Né? Tem que pensar por aí. Aí é uma questão muito pessoal mesmo. Fiscalizar o destino dos resíduos produzidos, isso é importante. Lutar por desenvolvimento sustentável, só voltando, gente, desenvolvimento sustentável nada mais é do que um desenvolvimento econômico, sim, dinheiro é importante, mas aliado com preservação ambiental e com distribuição mais justa das riquezas. Né? Trabalho escravo não é uma distribuição justa de riqueza. Então, lutar pelo desenvolvimento sustentável e incentivar a ciência em busca de energias limpas e melhores soluções para problemas ambientais. Como que eu posso incentivar a ciência? Bom, se eu tiver dinheiro, eu posso investir nisso, mas apenas pensando em votar mesmo. Vou escolher um político que leva a ciência a sério, por exemplo. Claro que tem vários critérios aí quando a gente pensa em política, mas esse deve ser um deles. Alguém que acha que ciência é baboseira? Será que eu votaria uma pessoa dessa? Se eu votar, eu não posso reclamar depois, né, das consequências. Mas é importante a gente pensar, alguém que tem esse discurso a favor da ciência, de uma ciência que pense em energias limpas, renováveis, enfim, que proponha leis e políticas para um desenvolvimento sustentável. Tudo bem, gente? É isso que a gente pode fazer, claro que é limitado, o ideal é a gente sempre agir de maneira coletiva. Mas também fazer a nossa parte também ajuda. É isso, gente. Chegamos ao fim da nossa aula. Então eu peço que vocês consultem os links lá do Saiba Mais, para que vocês tenham mais informação e possam aprender ainda mais sobre esse assunto que a gente discutiu hoje. Tá? E eu deixo essa frase de reflexão para vocês agora no finalzinho, eu vou ler com vocês. Se um macaco acumulasse mais bananas do que ele pode comer, enquanto a maioria dos macacos passasse fome, cientistas estudariam esse macaco para entender o que está errado. Quando humanos fazem isso, nós os colocamos na capa da Forbes. Essa frase de Emir Sader, eu acho uma frase extremamente provocativa. A gente adora comemorar que fulano ganhou seu primeiro bilhão. Será que isso é bom enquanto a gente tem 800 milhões de pessoas no mundo passando fome? Por volta de 800 milhões de pessoas no mundo passando fome?
Isso, se fosse qualquer animal fazendo isso, a gente diria, nossa, que coisa errada. Aqui a gente comemora a pessoa que acumula tanto. Por que será, né? A gente comemora aquele que compra muito, né? Valoriza a propaganda falando para comprar, mesmo que do lado tenha a pessoa morando na rua. Então alguma coisa nessa sociedade de consumo não está muito certa, não. É uma sociedade bem doente. E é isso, gente. Termino nossa aula por aqui e bons estudos.